chamo Wellington Marques, cuido aqui do departamento de marketing da empresa. E a Espanhol Plantas, para quem não conhece, já existe faz bastante tempo, né? Desde 1993 ela tem essa cara que tem hoje. O proprietário, né, o Jades, no caso, ele era filho de Guilherme Espanhol, que cuidava da Espanhol Plantas já desde a década de, se não me foge a memória, 60. O forte nosso é planta para exterior. Costuma se utilizar em paisagismo, para decorar área externa, né? Piscina, fachada. Então a gente tem planta desde de forração para canteiro, né? Até plantas de grande porte, palmeiras, por exemplo, canarienses, palmeira imperial, que são plantas que alcançam até 30 metros. Que aqui, vocês veem aqui é só um pedacinho do Espanhol Plantas. O Espanhol Plantas ele tem cerca de 40 hectares de produção. A gente consegue cultivar a maioria das plantas durante todo o ano. Só que tem a questão da época, né? Querendo ou não, isso é inevitável. Tem plantas que só florescem realmente na primavera, né? Agapanthus, por exemplo, as flores ficam exuberantes quando chega a primavera, né? A própria primavera fica mais bonita na primavera. Então, assim, existem épocas. Mas a maioria delas a gente consegue manter um certo padrão devido a toda a estrutura que a gente tem, né? Estufa, lá no sítio, por exemplo, a gente tem algumas estufas que são climatizadas. Então a temperatura é sempre a mesma, para que a planta sempre continue produzindo flores e tudo mais durante uma quantidade maior de tempo. O nosso forte são plantas para área externa, né? Então, são plantas que aguentam o sol o tempo todo. Então, que dure o ano todo. Buchinho dura o ano todo, né? Que seria a planta que parece uma bolinha, né? Toda topiada. Tem cactus, dura no sol o tempo todo. Então, assim, existem plantas para cada tipo de situação. Todas as plantas duram o ano todo. A diferença é o cuidado. Aqui a gente tem as plantas, se for ver, menores, né? No sítio a gente tem as maiores. Geralmente é feito a parte de separação do que vai ser quantificado, né? Vamos supor, eu preciso de mais 70 mudas de alguma coisa. Aí pega a planta matriz, né? Faz a separação, o corte, dependendo da espécie, e faz lá o plantio, como se fosse naquelas caixinhas, né? À medida que a planta pega, né, ela começa a ficar forte, ela é trocada de embalagem, até que ela fique do tamanho que a gente precisa, né? A gente produz o substrato. Olha que né? Essa terra que a gente tanto comercializa, né, para o pessoal usar na própria casa, a gente usa na nossa produção também. Então a gente faz a parte de seleção de casca de pinos, né, que é aquelas cascas que o pessoal usa geralmente em decoração, né, de canteiro. A gente faz a seleção dessas cascas e faz a parte de trituração dela, adicionando toda a parte de nutrientes, macro e micronutrientes, até que o solo fique com uma condição suficiente para a planta, né? Então não é tão fácil assim na vida você ter uma planta boa em casa, você tem todo um processo. Tem que ter um cuidado, né? Antigamente o que acontecia muito, né? Costuma-se dizer, as vós, né, nossas vós, quando iam plantar alguma coisa, elas iam debaixo de uma árvore grande de preferência, porque o solo embaixo provavelmente era bom, né, porque ela cresceu. Então ela retirava ali um pouco de terra, punha no vaso, onde ela ia plantar a sua plantinha, e usava. Só que depois de um tempo, essa terra ela fica dura, né? E muitas vezes, para você trocar essa terra de novo, você acabava até perdendo a planta, porque tinha que pegar um martelinho e triturar aquela coisa compactada, né, que ficou. Agora, a gente com essa estratégia de utilizar um solo mais aerado, isso aqui dura uma vida toda. Por quê? O solo ele vai ficando velho, o que ele vai acontecendo? Ele não vai compactar, ele vai abaixar o nível, né?
Aí você vem com um pouco mais de terra e preenche só o que estava faltando. Então nunca vai ficar compactado, a planta dura muito mais tempo. Preencher os vasinhos, né? Com substrato. Aí depois eles fazem a parte de corte das mudas e... Aqui dá a preparação para fazer... os vasos com substratinho. Ó, por exemplo, aqui tem um exemplo, acho. Tá vendo que são folhas? Essas aí são futuras plantas. Nossa. Tu olha assim, acho que é fácil fazer, né? Só que não. Tem o corte no lugar certo para fazer. Aqui o processo de irrigação também é interessante. É tudo feito, é claro que é manual, né? O pessoal vai lá, liga a bomba, mas existem períodos que é irrigado a planta. Então, praticamente todo o canteiro recebe irrigação por igual, né? Não é alguém que vem com mangueira ou com regador. Vem tudo por aqui, assim. É tudo por aspersor, né? Tem a mangueira, traz a água, vem no aspersor e distribui no canteiro. Em relação à irrigação aqui das nossas plantas que nós produzimos, toda a água que a gente usa, né, é própria de um poço artesiano nosso. Então a captação é toda preparada para que não haja uso de água pública, por exemplo, né? Então a gente toma esse cuidado também, até questão de sustentabilidade. Hoje em dia gastar água é complicado, né? Tem a yuca, rostrata, a rosa do deserto, né? Ali mais pra frente a gente tem o hibisco. São plantas que aguentam um calor assim exorbitante, né? Aqui chega a ficar, dependendo do dia, até 40 graus. Então aqui pro Rio de Janeiro tá ótimo, essas plantas. Aqui o pessoal pode até deitar e tomar um bronze. Essa é a nossa planta carro-chefe, ó, a Ixora. Aqui é a variedade Midi, Ixora Midi, mas temos a Ixora Mini, a Ixora Coccinea, né, que a gente tem 3 diferentes, africana, Anita e a Yellow Star. Essas daqui no sol é sempre assim, sempre florida, bonita. Essa é a top de linha, né? Top. Só que aqui mesmo, essa área do espanhol, não é nem vou colocar assim, nem um terço daquela da produção mesmo. Da produção.